Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você, assim como eu, percebeu que não tá conseguindo ficar longe do celular, passar horas e horas a fio no celular e não consegue fazer o que você precisa fazer, me dá a mão aqui, vem comigo, vamos vencer isso juntos. Se você já percebeu que a internet está sendo um problema na sua vida, eu acredito que você já começou a fazer o passo 1, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele aqui, que é o que? A percepção de consumo. Se você percebeu já que você passa dias e dias e não consegue fazer aquilo que você realmente precisa fazer, você termina o dia com aquela sensação de improdutividade, de preguiça e até de exaustão mental, você já começou a perceber que seu consumo não tá legal. Mas uma coisa que você pode fazer muito prática é ir no seu celular e olhar quanto tempo você tem passado nas redes. Meu ponto fraco é o Instagram, é onde eu já perdi muito tempo. E assim, né, gente, estou aqui falando e como eu falei com vocês, é no processo, é na caminhada, é de mão dada. Então tem dia que eu ainda me perco, tem dias que eu uso mais do que eu deveria. Então não estou aqui como um exemplo de pessoa que conseguiu vencer o vício na internet. Não, nós estamos caminhando juntos. E sim, tem dias que eu me sinto muito realizada de conseguir usar só o que eu me comprometi, de fazer as regrinhas, né, pra usar menos e tudo mais, mas tem dias também que eu me perco, tem dias que eu ainda uso mais do que deveria, uso em momentos que eu não deveria estar usando, então assim, é um processo. Então calma, vamos juntos que é passinho de formiga, mas no fim dá certo, e é pro nosso bem. Então, se você ainda não fez isso, o passo 1 é vai no seu celular e olha a quantidade de consumo. Quantas horas você tem perdido aí? Geralmente, como eu falei, meu ponto fraco é o Instagram. Então, assim, inclusive já fiz muito jejum de Instagram, né? Porque se eu fico sem, parece que tem um buraco, assim, ó, no meu dia. Antes era mais, né, claro, mas assim, parece que tem um buraco, parece que eu fico até meio apática, assim, sem saber o que fazer. Porque preenche muitas horas do dia, sabe? Preenchia, né? Graças a Deus agora tá diminuindo. Mas preenchia muitas horas do meu dia e aí eu via que, entendeu? Quando eu tirava, era algo que realmente fazia muito falta. Mais do que ficar sem comer, pra mim. Então, assim, já fiz muito jejum de Instagram por conta disso. E aí, o que acontece? Era a rede que eu passava mais tempo. Então, faz essa análise. Qual que você tem passado mais tempo? Como que tem sido isso, sabe? E isso traz um choque de realidade pra você, porque você pensa, poxa, eu passei 3 horas do meu dia aqui, passei 4 horas do meu dia aqui. E vamos parar pra pensar, sinceramente, do fundo do coração, essas 3 horas que você passou no celular, o que você tirou dela? Sabe, o que de proveitoso, de aprendizado você tirou? Sabe, quando a gente ouve um podcast, quando a gente tem alguma aula, ouve algum relato, alguma coisa assim, por exemplo, no YouTube, ou até, né, em vídeos curtos do Instagram, até que a gente aprende alguma coisa. Mas vamos ser sinceros mais uma vez, a maior parte do tempo a gente tá só passando feed, vendo piada, vendo as atualidades, vendo os memes novos, e só conteúdos vazios que a gente não, sabe, não nos preenche em nada, não nos melhora em nada, não tá sendo benéfico pra nada, né? Eu falei um pouco, assim, bastante dos malefícios, né, da internet. Se você ainda não viu os vídeos, eu vou deixar linkados aqui também pra você ver. Mas enfim, a internet, como eu falei, ela não é uma vilã, ela é algo muito bom e que a gente pode usar de uma forma maravilhosa, só que nós não estamos sabendo usar, nós não estamos sabendo ser mordomos do nosso tempo, mordomos das coisas que o Senhor nos deu. Então a gente tá precisando aí de uma reeducação nesse sentido. Então, olha aí no seu celular, você vai tomar um choque de realidade, você vai entender que todas essas horas aí que você ficou no seu celular é as horas exatamente que você deveria estar fazendo o que você não fez. Aquelas prioridades que Deus te pediu, aquilo que você precisa entregar, aquilo que você depois acaba fazendo em cima da hora e faz mal feito, entrega de qualquer jeito. Por que você fez de última hora, sendo que você teve 3 horas lá todos os dias pra fazer, e aí você tava no Instagram, você tava no YouTube, tava no TikTok, enfim, sei lá, sabe? Então, assim, tome esse choque de realidade na sua vida, o tempo que você tem perdido nas redes sociais. E aí, depois que você percebe que você realmente está imerso nesse mundo e que você está passando muito tempo ali, o segundo passo é você limitar o seu acesso. Mas, por favor, eu vou te pedir para ser carinhoso com você, porque se você tá ali imerso, utilizando, sei lá, 5 horas do seu dia com internet, vai ser muito difícil pra você do nada colocar 1 hora, do nada, tipo, sair da internet, acabou, não sei o quê. Claro que, por exemplo, pode acontecer de Deus te pedir um propósito, Deus te pedir pra entregar, e aí é uma coisa específica. Mas se você tá disposto a passar por esse processo de desintoxicação, eu te convido a fazer de forma gradativa. Se você gasta 5 horas,
Coloca a limitação de 4. E aí, se você venceu bem a semana, na próxima você coloca uma limitação de 3 horas e vai diminuindo gradativamente. Porque, vou ser bem sincera, a chance de você diminuir drasticamente, sabe, colocar essa expectativa lá no alto de que você vai conseguir simplesmente mudar o seu consumo do dia para noite, provavelmente você vai fracassar. Porque a sua carne, ela está viciada, e é um vício mesmo, sabe? Ela está viciada em toda a dopamina que você recebe em cada segundo que você tá ali nas telas. Então, o seu corpo está dependente. Então, não adianta você tirar de 5 horas para 1 hora do dia pra noite, sabe? O seu corpo vai sofrer muito, você vai ficar estressado, você vai ficar estafado, entre outros diversos sintomas que podem aparecer por conta dessa privação extrema. Então, vá tirando gradativamente, entende? Seja consciente, seja racional, não fica romantizando, sabe? Isso. Tire o que é interessante você tirar. Então, por exemplo, eu passava por volta de 3 horas no celular, isso trabalhando, tá? Então, assim, eu passava meu dia trabalhando e o pouco tempo que eu ainda tinha disponível, eu ainda passava muito tempo na internet. Todos os intervalos, todo o tempo que eu tinha, todo o tempo quando eu chegava em casa, todo o tempo de translado entre trabalho e casa. Então, assim, ainda assim era muito desperdício. Então, eu fui diminuindo gradativamente. Hoje eu tô com 1 hora e meia. E aí, é aquilo que eu falei, tem dias que eu uso mais do que 1 hora e meia e tem dias que eu uso menos do que 1 hora e meia. E também precisa ser racional no horário que você vai usar. Às vezes, além de limitar o tempo, é interessante você colocar um horário específico para você mexer. Porque assim como eu já falei no outro vídeo, muitas vezes a gente faz uma coisa e faz outra. Só que entre o intervalo das duas coisas que a gente vai fazer, a gente preenche com o celular. Só que isso não é saudável para nossa mente, né? Eu já falei. Isso não é saudável porque a gente não processa, sabe? A gente fez uma atividade, a gente precisa processar ela, os sentimentos que ela trouxe pra gente, as coisas que precisam ser resolvidas a partir daquilo ali que você fez, sabe? Então você precisa de um tempo ali pra seu cérebro absorver aquilo que você fez. Depois você vai para outra tarefa. Só que o que a gente faz? A gente coloca o celular em cada 5 minutos de intervalo que a gente tem. E aí, ao invés da gente descansar, a gente sobrecarrega mais ainda a nossa mente. E se você parar para olhar de verdade, a maior parte do seu consumo é nessas pequenas pausas. E não quando você para relaxar no sofá e usar o Instagram, usar o TikTok, enfim. A maior parte do seu consumo, eu tenho certeza, é nessas pequenas pausas do seu dia. Então, eu acredito que uma forma saudável é deixar de mexer nesses intervalos. Tanto para ajudar a diminuir esse vício, quanto também para que você dê esse descanso para o seu cérebro entre uma tarefa e outra. Nós precisamos processar as informações, as emoções, as opiniões, porque muitas vezes a gente está só seguindo o baile, está só seguindo o curso, sem processar, sem racionalizar as nossas opiniões, sem racionalizar aquilo que a gente está consumindo até na internet. Então a gente precisa dessas pausas. Depois que você percebeu que você está perdido neste mundo e que você limitou esse consumo, eu te aconselho a você orar e muitas vezes até fazer um propósito com Deus. Porque muitas vezes, como eu falei, a sua carne ela está totalmente dependente. Então a sua carne ela está sedenta por aquilo. Então, com certeza, para você conseguir passar por esse processo, o Espírito Santo vai precisar te ajudar. Você precisa alimentar o seu espírito para que ele lute contra a sua carne e vença. Então, a sua carne está extremamente debilitada, extremamente viciada. Então, você precisa fortalecer cada dia mais o seu espírito para que ele esteja forte e consiga ali na hora de um intervalo de uma atividade para outra, na hora que você pegar no celular, você lembrar, sabe? O Espírito Santo vai te lembrar o porquê que você tá fazendo aquilo, o porquê que você tá reduzindo, o porquê que você tá nesse caminho, sabe? Então, ore a Deus, fala, Deus, eu reconheço o quanto tempo eu tenho perdido nas redes sociais, eu reconheço o quanto eu já poderia ter feito pra ti, daquelas coisas que o Senhor me pediu e eu não tenho feito porque eu tenho ficado refém do celular. Eu reconheço, eu te peço perdão, peça perdão genuinamente, abre seu coração com Deus e faz um propósito com Ele e pede a Ele que o Espírito Santo venha te guiar, que o Espírito Santo venha te exortar, te lembrar todas as vezes que você pegar o celular para mexer e que não era para você mexer, todas as vezes que ele te falar, né, que ele te mostrar que você tá passando muito tempo ali, você entrou para resolver uma coisa e aí na hora que você viu, você já tá ali há 20 minutos passando o feed novamente. E pede para ele te dar forças para sair,
te dá forças pra largar o feed, porque eu acho que quando a gente já percebe que a gente tá imerso ali, é um dos momentos mais difíceis, porque a gente quer simplesmente continuar passando o feed e a gente olha assim, são 10h27, vou esperar até 10h30. E aí, na hora que você olha no relógio de novo, é 10h33. Aí você fica, então vou esperar até 10h40. Aí dá 10h42. Aí você fala, agora já tá perto de 11 horas, vou mexer até 11 horas. Já fiz muito, tá, gente? Então, assim, se policie, não ache que você vai conseguir dominar a sua carne e que você para a hora que você quiser. Esse é o problema do vício. A gente acha que a gente para a hora que a gente quiser, mas não, a gente está sendo dominado. Estamos totalmente à mercê do vício. Então você não para a hora que você quer, porque você não tem mais domínio sobre isso. Então peça ao Espírito Santo que te ajude. E fortaleça mesmo o seu espírito, tenha tempo com Deus, ore a Ele, leia a palavra, busca na palavra coisas que vão fortalecer o seu espírito, coisas para você declarar quando você vê que você não está conseguindo, quando você vê que você perdeu mais um dia para a internet. Declare essas palavras, busque forças no Senhor, ore a palavra e passe tempo com Deus. Quanto mais você fortalecer o seu espírito, mais fácil vai ser esse processo. E aí, a partir do momento, que você já tá contando ali com a força do Espírito Santo, que ele já combinou com você, que ele vai te ajudar, e você tá fortalecendo seu espírito, realmente faça isso. Realmente seja consciente do que você vai fazer. Respeite o consumo que você colocar ali. Use a internet de forma sábia. Quando você for usar, selecione bem as coisas que você vai ver, para que aquele tempo que você vai ter ali, que a gente gosta de estar na internet, senão esse vídeo nem existiria, então é prazeroso pra gente. Então que esse tempo que seja prazeroso, seja proveitoso também, que você vai tirar algo de bom dali, que você vai tirar algo de interessante, sabe? Então selecione bem o que você vai ver, selecione bem os horários que você vai ver, separa um tempo. O problema não é, como eu falei, a internet ela é maravilhosa, ela é uma ótima ferramenta para nós levarmos a palavra do Senhor, para ela alcançar mais pessoas, com certeza. Então use de forma sábia. Separa ali um momento de lazer onde você vai só passar feed, onde você vai assistir um podcast que você marcou para ver mais tarde, sabe? Isso não é um problema, o problema é o excesso do consumo, saiba usar de forma adequada. Então, assim, foi um momento que eu, particularmente, foi bem conflituoso pra mim, porque era isso, sabe? Eu entrava pra resolver uma coisa, e aí quando eu via, tava vendo as postagens de alguém, e aí quando eu via, já tava perdida ali de novo, e o Espírito Santo me lembrava, ei, o que você tá fazendo aí, sabe? E é muito difícil, como eu falei, esse momento de, realmente eu estou errada. E você tira a tela e bloqueia o celular, sabe? E assim, principalmente nas pausas, eu percebi o quanto eu estava dependente nas pausas, porque em cada pausa de atividade, cada respiro, eu tenho muita dificuldade de atenção. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade, provavelmente eu preciso de pausas entre ela para que eu consiga respirar. Só que o que começou a acontecer? Em cada pausa, eu usava o celular. E aí, ao invés de eu relaxar minha mente, descansar para voltar para a atividade, eu ficava no celular, passava mais tempo do que o necessário. E quando eu voltava, eu estava mais exausta do que antes da pausa. Então, o meu cérebro, que era para estar descansado para voltar para a atividade, não tava. Então, assim, a atividade demorava muito mais tempo para ser feita, não estava sendo feita com excelência, porque exatamente eu não estava dando descanso pro meu cérebro e estava ali misturando as coisas, colocando o celular em um momento que não era para ele estar. Então, assim, foi um dos momentos mais difíceis para mim, ainda é, essa questão de você administrar, porque, como eu falei, a gente sempre acha que a gente para a hora que a gente quiser, mas se você parar para olhar bem, quantas vezes você já falou que ia entrar rapidinho? Quantas vezes você já colocou alguma coisa na sua cabeça e quando você viu, você já estava perdido ali mais uma vez? Então, peça ajuda do Espírito Santo. E mais uma vez, seja carinhoso com você. Seja perdoador com você. Porque, como eu falei, pela mesma questão de você não restringir muito para você não conseguir cumprir, seja perdoador aquele dia que você não conseguir, sabe? A misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Então, que todos os dias, quando você viu que você não cumpriu, você peça perdão genuinamente ao Senhor e se lembre, sabe, de Senhor, me perdoa. Hoje eu falhei, ou hoje na hora que eu vi, eu consegui fechar, mas eu já tinha passado mais tempo do que o necessário. Mas me ajuda, me dá forças para que a partir daqui eu consiga melhor, sabe? Porque provavelmente você vai cair, provavelmente você vai voltar a passar muito tempo, mas não desista. A constância, a persistência, ela não tem a ver com perfeição, ela não tem a ver com você nunca mais cometer esse pecado, Mas sim com você continuar tentando, continuar se levantando todas as vezes que você cair. Então não deixe a culpa te consumir, porque Deus já levou sobre si todas as nossas culpas.
se arrependa sim, de coração. E bola pra frente, bora reorganizar esse consumo, sabe? Todos os dias fazendo escolhas, em cada momento, em cada pausa, fazendo escolhas que vão edificar o nome do Senhor e não o nosso, não a nossa carne. A Bíblia fala que Deus nos colocou como mordomos nessa terra, mordomos do nosso corpo, mordomos do nosso tempo. E quantas coisas Ele entregou nas nossas mãos? E o que você tem feito com o que Ele te entregou? O que você tem feito com a profissão que Ele te entregou? O que você tem feito com a casa que Ele te entregou? Com a família que Ele te entregou? Com o dom que Ele te deu? Com o ministério que Ele entregou nas suas mãos? O que você tem feito? Você tem deixado Ele sentado do seu lado e passado o feed o dia inteiro? Quantas vezes eu já me vi com várias demandas de Deus para fazer, várias coisas que Ele me pediu para fazer e me pediu para priorizar, e o dia passou e eu não fiz porque eu tava passando feed, sabe? Então, o que você tem feito com o seu tempo? O tempo, ele é uma dádiva. Nós estamos nessa terra para fazer a diferença. E quantos dias você não passou fazendo a diferença, mas sim só passando feed, só perdendo tempo na internet, só vendo meme, sabe? Então, o que você tem feito? Você tem administrado bem o seu tempo? Você tem administrado bem os bens que o Senhor te deu? Porque isso não será cobrado, nossas obras não serão cobradas. E já pensou você chegar lá em cima e falar: Deus, eu te amo, eu estou aqui e eu sempre te servi. E ele vai falar: eu não te conheço. Porque quando era pra você estar falando comigo, você estava no celular. Quando era pra você estar levando a palavra, você estava no celular. Quando era pra você estar exercendo o seu dom de cura, você estava no celular. Quando era pra você estar gravando um vídeo pra internet, você estava no celular. Quando era pra você estar fazendo uma comida gostosa pra sua família, você estava no celular. Quando era pra você estar brincando com seus filhos, os educando e amando sem influência de nenhuma tela, só você e eles ali, olhos nos olhos, você estava no celular, você estava perdendo a paciência com seus filhos, porque eles estavam te atrapalhando de ver mais um meme. Eles estavam te atrapalhando de ver o que a blogueira estava falando. E você se irritou mais uma vez. Então, quantas coisas nós temos deixado passar? Quantas coisas você já passou na sua vida que poderiam estar muito diferentes? Sabe? É tipo aquilo que eles falam de se comporte como você gostaria de ser, sabe? Então, por exemplo, se você quer uma determinada coisa, eu nem tô falando de bens e tudo mais, eu tô falando de, por exemplo, no reino mesmo, sabe? Se você quer alcançar algo, se Deus te prometeu algo, se comporte como tal. Não dá pra você falar: ai, Deus tem um chamado de missões pra minha vida, e continuar deitado no sofá mexendo no celular. Não vai rolar, gente, não vai rolar. A promessa não vai se cumprir. A promessa, ela vem e Deus é fiel pra cumprir. Mas ele também traz a promessa pra nos mover até ela. Tem coisas que dependem da gente pra acontecer. Então, enquanto você continuar deitado no seu sofá, gente, não vai acontecer, não vai. Quantos projetos atrasados eu tenho nas minhas listas? Quantas coisas Deus já me mandou fazer há muito tempo e elas poderiam estar muito mais adiantadas, muito melhores hoje, se eu tivesse me portado como portadora já daquela bênção, portadora daquele milagre. Mas não, eu fiquei esperando e perdendo tempo na internet, perdendo tempo com tantas coisas. E eu poderia já estar vivendo o novo de Deus em muitas coisas, assim como você também. Mas por escolher ficar esperando cair no meu colo, eu perdi muito tempo. Claro que o tempo de Deus é perfeito e Ele renova todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo. E quando tiver que acontecer, vai acontecer e Ele nos prepara para isso. Mas você já parou para pensar que você pode estar postergando várias promessas de Deus? Então, assim, a internet ela só tem nos privado disso tudo. Ela só tem nos atrasado disso tudo. E o diabo, ele ama usar isso. Como eu falei, a internet não é uma vilã, mas ela pode ser usada como uma ferramenta para destruir a sua vida, para destruir o seu relacionamento, para destruir a sua profissão, para destruir os seus estudos, para destruir a sua dedicação ao Senhor, o seu relacionamento com Ele, o seu casamento. Quantas coisas a internet pode destruir? Porque ela te aprisiona nas telas. Ela te aprisiona em coisas que você nem percebe. Começa não tem nada a ver, começa não é só mais um meme, começa com tô só aqui perdendo tempo na internet. Mas é uma grande armadilha, é uma grande cilada do diabo, onde muitas vezes nós já caímos, muitas vezes nós nos tornamos reféns. E na Bíblia também fala que os dons foram repartidos, nos tornando um só corpo. Então cada membro desse corpo tem uma função.
Então, pense que você é uma perna de um corpo, só que é uma perna que tá dormente, é uma perna que não está funcionando. Ela não está cumprindo sua função. Como esse corpo vai se movimentar? Como ela vai cumprir sua função se ela não está exercendo? Então, tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Ele te disse, que são coisas para você cumprir nessa terra, seus ministérios, e que você não tem feito. Então, nós precisamos nos apressar e levar a palavra. E Deus fala que Ele distribuiu esses dons para cada um fazer aquilo que foi chamado para fazer. Se você é bom em servir, sirva. Se você é bom em ensinar, ensine. Se você é bom em liderar, lidere. Deus te deu algo que só você tem, que só esse membro tem. E Ele te chama para fazer isso. Só que enquanto nós continuarmos reféns dos nossos celulares, reféns de dias que se iniciam e terminam com a tela do celular na nossa frente, a gente não vai cumprir o que a gente precisa cumprir. E eu fico imaginando Deus olhando pra gente e esperando a gente se tocar, sabe? Esperando a gente cair na realidade. E claro, como eu já falei várias vezes, o Espírito Santo ele continua falando com a gente. Só que se você está distante dele, a voz dele fica distante. Ele pode estar do seu lado, mas se você está distante dele, você não consegue ouvir a voz dele. E quantas vezes ele deve, todo gentil e amoroso, ficar olhando pra gente com o coração entristecido de que aquele dia era pra gente ter cumprido aquele determinado propósito, era pra gente ter feito uma comida gostosa pra nossa família, era pra gente ter cuidado com o amor daquilo que ele nos deu. E nós passamos mais uma vez um dia com a cara enfiada em uma tela, se irritando com todo mundo à nossa volta, sendo totalmente intolerantes com aquele que é diferente, sabe? E Deus não nos chamou para ser intolerante com o diferente, Ele nos chamou para abraçar o diferente. Ele nos chamou para exercer o amor em tudo. E quanto mais nós mergulhamos nesse mundo, mais nós temos sido severos, mais nós temos sido restritivos com um povo que Deus nos mandou ser um, sabe? E eu não falo nem só das pessoas do mundo, mas nós temos criado rixas entre nós cristãos, sabe? Então, assim, a intolerância vai totalmente contra os mandamentos do Senhor. Ame o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Vamos ser um só, vamos ser um. E a internet tá estragando tudo isso. Assim, se eu continuar falando aqui, eu vou, né? Enfim, tem tanta coisa pra falar, é tão triste essa situação que a gente tá vivendo, mas eu te convido hoje a ser inconformado no meio disso tudo, a querer fazer diferente, a querer se levantar como uma geração que vai despertar sobre isso, que vai fazer diferença. Mas antes da gente ajudar outros, a gente precisa se ajudar. Antes da gente libertar outros desse cativeiro, nós precisamos nos libertar. Então, por favor, te peço encarecidamente, pensa com carinho, repensa seu consumo, reflete como você tem usado e pede a ajuda do Espírito Santo para te guiar nesse processo, tá bom? Foi esse o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te edificado, que você mande para algum amigo que você lembrou, que você inconforme mais um com essa questão e que a gente vá levando pessoas para um caminho de libertação sobre isso. Comenta aqui embaixo se você já teve problema com isso, se você já venceu, e como tem sido, alguma dica que você tenha. Gente, eu tenho várias dicas, né, assim, mecanismos que nos ajudam nisso, e eu quero trazer mais vídeos sobre isso. Mas não adianta você ter o melhor mecanismo do mundo, por exemplo, se você não realmente perceber no fundo do seu coração que o seu consumo não está sendo interessante, ou se você não pedir a ajuda do Espírito Santo para isso. Então, por isso que, por mais básicas que sejam as dicas que eu trouxe hoje, elas são o início de tudo, sabe? Então, você precisa perceber esse buraco que a gente tá, para você despertar e ter força para lutar, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Gente, só um adendo aqui, as fungadas que eu dei no vídeo, por incrível que pareça, dessa vez eu não tava chorando, tá? Eu tô bem gripada, então assim, graças a Deus que eu consegui gravar esse vídeo hoje, mas hoje eu não chorei no vídeo, olha, vai entrar pra história isso aqui, viu? Mas enfim, hoje era fungada mesmo, eu não estava emocionada, mas assim, é isso, tá?